E nós vamos aqui compartilhar a palavra de Deus, mas continue aí orando, continue realmente cooperando conosco. Glória a Deus, porque tem sido incrível, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Como eu falei de manhã, pela graça, tão somente pela graça de Deus aqui, o Espírito Santo realmente trabalhou demais em nós aqui, e eu creio que se o seu coração também estiver bem sensível, o Senhor também vai encontrar lugar no meu e no seu coração para falar conosco aqui. Essa palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que busca, acima de tudo, um alinhamento, tá? Um alinhamento da parte de Deus conosco. Ou seja, uma palavra do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Eu quero compartilhar essa palavra que tem como tema, vai ser colocada aí, o que deseja o seu coração. Esse é o tema da mensagem, o que deseja o seu coração. Amém? Então, por favor, coloque, você que está acompanhando a gente em casa também, você que vai ver esse culto depois, num outro momento, coloque a mão sobre o seu coração e fale com o Senhor. Peça para que seja, nesse momento, em nome de Jesus, colocado por terra tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que possa ser um empecilho, possa ser um obstáculo para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor, né? Pergunte ao Espírito Santo, o que meu coração tem desejado nesses dias? O que meu coração tem buscado nesses dias? Senhor, nós, mais uma vez, oramos aqui como igreja, pedimos o teu favor, a tua presença. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ser como um jardim de verdade. Um jardim onde o Senhor vem a regar cada um de nós com as águas maravilhosas do teu Espírito. Então derrama as tuas águas, águas vivas, águas frescas, águas que venham mover a nossa vida, remover a nossa mente, transformar o nosso coração. Pai, nós entregamos a direção desse culto ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, tu és maravilhoso, nós chamamos o nome de Jesus. Queridos, o que deseja o seu coração? O que deseja o seu coração? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo, se puder, só baixar um pouquinho, que está dando retorno. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá no versículo 21, é um texto muito conhecido, todos nós já lemos, talvez pelo menos uma vez, que diz assim, Jesus diz assim, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você sabe, você já leu, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. O que eu acho interessante, só para a gente poder começar, e isso aqui pode servir talvez como uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, é onde está o seu coração? E aí Jesus diz o seguinte, normalmente o coração está naquilo que nós entendemos que aquilo de fato é um tesouro para nós. Observe que a palavra tesouro, E quando Jesus fala de tesouro, ele está falando de algo que realmente nós damos muito valor. Algo que nós temos como muito precioso. Em outras palavras, aquilo que nós muito valorizamos é o nosso tesouro. E se a gente fizer essa pergunta, onde está o meu coração? A resposta é, o teu coração está onde você valoriza. Você derrama o seu coração naquilo que você acredita, naquilo que você estima, e naquilo que você considera algo de muito precioso para você. Então Jesus fala isso, aonde estiver ali algo que você valoriza, ali também vai estar o seu coração. E aí o escritor de Provérbios, que foi Salomão, ele vai mais fundo ainda. E ele fala no quê? Provérbios 4, 23, Salomão, que você conhece um pouquinho da história de Salomão, um camarada que começou tão bem. Quando ele teve uma oportunidade, quando o próprio Deus veio a Salomão e falou assim, Salomão, o que você quer que eu te faça? E talvez alguns de nós vão dizer assim, Deus, eu quero todo o dinheiro do planeta, eu quero ficar bem, eu quero poder ficar na rede e nunca mais talvez precisar trabalhar. Talvez seja isso que alguns de nós talvez poderíamos pedir, não é verdade?
Mas a Bíblia vai dizer que Salomão pede o quê? Sabedoria. Mas a gente vê qual foi o fim depois de Salomão. Mas o fato que aqui ele fala algo que nós já conhecemos também, a maioria de nós já leu esse texto, mas é algo muito importante você entender quando ele diz assim, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, cuide do seu coração, porque dele depende o curso e o destino da sua vida. Ou seja, tudo começa no nosso coração. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós priorizamos, aquilo que nós amamos, vai definir diretamente, vai depender diretamente toda a nossa vida, toda a nossa vida. E olha que ele fala aqui no começo, acima de tudo, tome cuidado, guarde o seu coração. Né? Perceba, veja muito bem aquilo que você tem desejado. Tome cuidado com aquilo que você tem colocado em primeiro lugar, porque isso depende da sua vida. Isso depende não somente de você começar bem, mas acima de tudo, terminar bem. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Mas o texto fala isso. O texto diz exatamente isso. Que aquilo que você deseja, aquilo que você tem no seu coração, é aquilo que vai determinar os seus dias. Se serão dias de paz, se serão dias de alegria, se serão dias de uma construção em Deus. Então aquilo que você carrega, aquilo que você valoriza, aquilo que é o seu tesourinho, é aquilo que realmente vai definir e determinar a sua vida. Há muitos anos atrás, quando eu era discipulado ainda pelo querido pastor Júnior, ele falava muito essa frase, e essa frase sempre ficou muito guardada no meu coração. E ele falava assim, tudo que Deus quer fazer, vai passar pelo nosso coração. Ele sempre falava isso para mim, né? Algumas vezes até pregando aqui, né? Quando ele vinha aqui, isso lá em 2015, e ele falava sempre isso, tudo que Deus quer fazer na sua vida, vai passar diretamente pelo seu coração. Se as coisas estão fluindo, é porque de verdade as coisas, o que Deus quer para a sua vida realmente está fluindo. Se as coisas não estão acontecendo, se as coisas estão paradas, retidas, talvez seja o coração. Talvez seja um desalinhamento do coração. Então tudo que Deus quer te dar, tudo que Deus quer confiar, tudo que Deus quer derramar, está muito ligado ao seu coração. O que deseja o seu coração? Porque tudo que Deus vai desenhar, executar, manifestar, irmãos, eu falo por experiência própria. O apóstolo Paulo fala assim, de Deus ninguém escarnece. A gente vê muita gente escarnecendo de Deus. A gente vê muitos líderes e pastores simplesmente brincando com Deus. Mas de Deus ninguém escarnece. A Deus ninguém engana. Lembra o que o Senhor falou para o profeta Samuel? Samuel, você vê como um homem vê, Samuel. Você vê a aparência, você vê os resultados, você vê a performance, você vê os talentos, você vê tantas coisas. Mas eu não vejo assim, Samuel. Eu vejo o coração. E eu encontrei um menino que é segundo o meu, que está alinhado com o meu. Outra frase que nós falamos muito aqui também, que eu acredito que é importante você adotar para a sua vida, porque eu adotei para a minha vida, é uma frase que diz o seguinte, aquilo que Deus quer fazer em nós, sempre vai ser maior do que aquilo que Ele quer fazer através da gente. Então, muitas vezes nós estamos buscando ser aprovados, para que Deus venha fazer muito através de nós.
Nós procuramos estar habilitados, não é verdade? Procuramos manejar muito bem alguma coisa, palavra, conhecimento, técnicas. Só que aquilo que Deus quer fazer em nós sempre vai ser muito maior. Aquilo que Deus quer fazer em nós, homens, mulheres, sempre vai ser muito maior do que aquilo que Ele quer fazer através da gente. Quando eu ouvi essa frase em 2016 ou 2017, irmãos, são frasezinhas como essa, que a gente tem que dormir pensando, que a gente tem que encostar a cabecinha no travesseiro, e pensar um pouco, poxa, o que Deus quer fazer em mim é maior. Claro! Porque se tudo tiver resolvido com você, o resto, irmãos, o resto é consequência. Se tudo está alinhado dentro de você, se tudo está muito bem maturado, está tudo muito bem restaurado, se você vive uma cura que está brotada aqui dentro, irmãos, quem é o diabo? O que é o mundo? O que são as tentações? O que são os problemas diante daquela pessoa onde Deus derramou da sua presença? Onde Deus operou lá dentro, onde Deus virou uma chave lá dentro, onde Deus mudou a forma de pensar, onde Deus mudou a forma de enxergar. Porque tudo que Deus quer fazer na sua vida, aonde Deus quer te colocar, não depende dos seus talentos, não depende do seu desempenho, depende muito do seu coração, do seu coração. Não é isso? Agora, aquilo que nós desejamos, muitas vezes, é aquilo que pode estar atrapalhando, que pode ser um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Por isso é que eu trago para você aqui algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, alguns conselhos de Deus em relação ao nosso coração. O primeiro conselho vai ser colocado aí. Esse primeiro tópico fala o seguinte: toma cuidado com aquilo que você deseja. Toma cuidado com aquilo que você deseja. Vira para o teu irmão assim com muito amor e fala assim: meu irmão, toma muito cuidado com aquilo que você tem desejado. Toma muito cuidado. Talvez aquilo que você deseja seja a raiz do seu esfriamento. Eu vou repetir, porque essa frase aqui eu coloquei aqui, foi o Espírito Santo realmente que colocou no meu coração. Talvez aquilo que você deseja seja o motivo pelo qual você está se esfriando. Como eu falei aqui de manhã, talvez, eu não sei se é o caso aqui desse culto da noite, mas foi o caso da manhã, onde nós muitas vezes nós não entendemos o porquê que parece que a coisa já não é mais como aquilo que nós, até um tempo atrás talvez estivéssemos ali experimentando, provando e vivenciando. Então talvez aquilo que a gente deseja pode ser uma das razões pela qual isso está trazendo um comprometimento no nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler com você aquilo que o salmista diz nos Salmos 106, versículo 15. Aqui o salmista está se referindo ao povo lá no deserto, ao povo que estava no deserto. E ele fala lá: olha, Deus satisfez o desejo deles, mas a sua alma, ela definhou. Então tomar cuidado com aquilo que a gente deseja tem um preço, tem um preço. Agora, quando nós olhamos aqui esse contexto que se refere ao povo que estava lá no deserto, o que nós entendemos lá, que aconteceu no deserto? O povo estava lá sendo, cuidado por Deus, o povo sustentava, o Senhor sustentava o povo,
Mas o povo chegou num determinado momento, começou o quê? Eu estou cansado disso aqui. Né? Teve um momento lá que eles chegaram a dizer assim, esse pão, esse maná, nossa, nós já estamos assim, estamos enjoados. E começaram a tentar a Deus. Ou seja, eles começaram a fazer o quê? Fazer birra com Deus. Nós queremos, porque eu quero. E Deus falou assim, não, mas eu tenho maná. O maná tem tudo que vocês precisam, tem proteína, tem vitamina. Irmãos, o maná tinha tudo, era uma comida do céu. É uma tipologia de Cristo. Mas eles não, nós queremos carne. A gente quer churrasco, a gente está cansado de pão. Aí sabe o que a Bíblia fala? Deus falou assim, olha, então tá bom, vai comer. A Bíblia diz que Deus mandou tanta carne, que diz que até saía pelo nariz, de tanto que eles comeram carne. O que a gente aprende é que muitas vezes nós agimos um pouco assim, nós insistimos. Nós estamos vendo que muitas vezes nós estamos percebendo de repente algum nível de dificuldade, de resistência. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, quando for de Deus, quando é de Deus, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, saiba que o mesmo Deus vai se encarregar de que tudo realmente venha a dar certo, de que tudo venha a fluir. Amém ou não? Mas tu já viu que aquelas pessoas ficam lá, eu quero. Aí Deus fica lá do céu e fala assim, eu não quero dar, eu não vou dar. Não é o momento. É como eu falei de manhã, Deus tem 3 respostas para nós. A primeira resposta é sim, que normalmente não acontece sempre, porque nem sempre a gente está pronto. A outra resposta de Deus é não. E a outra resposta de Deus para nós muitas vezes é o quê? É espera. Não é que Deus não tinha carne, não é que Deus não tinha coisas melhores para dar para o seu povo, só que não era o momento. Tem coisa que não é o momento. Tem coisa que a gente está desejando, tem coisa que a gente está mirando, tem coisa que a gente está buscando, que talvez, irmãos, não tem nenhum problema, não é ilícito. Talvez até é lícito. A pergunta é, será que é isso que Deus tem para mim agora? Nesse momento? O fato que aquele povo ficou ali, eu quero. E aí a Bíblia fala o que Deus deu. Deus deu. Mas olha o preço, olha o que aconteceu. A alma definhou. Secou. Então a gente coloca, não, vai ser esse o homem, vai ser essa mulher, vai ser isso, vai ser aquilo. Irmãos, eu quero dizer para você com muito amor e carinho. O nosso Deus é um Deus que é Pai, Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus que é amor. E muitas vezes Ele vai dar, muitas vezes Ele vai permitir. Mas saiba que isso pode custar caro. Que isso pode comprometer talvez a sua saúde, a sua intimidade, o projeto de Deus. É como eu sempre falo, irmãos, o meu maior receio na minha vida não é perder coisas ou deixar de ter coisas. É sair daquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para aquilo que Deus tem para nós, como aquilo que Ele tem como propósito. Então esse conselho de Deus é um conselho importante, porque nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. O coração de Deus é que a gente não só comece bem, mas é que nós venhamos terminar bem. Em Provérbios também diz, Provérbios 14:2 diz assim, há um caminho que parece ser certo, mas no final conduz à morte. Teve um tempo atrás que eu estava orando, eu não estava nem meditando nesse texto, eu estava tendo um tempo ali com Deus, o Senhor começou a falar comigo, meu filho, preste atenção naquilo que está escrito. Há um caminho que é bom, ele parece ser bom, mas você só tem a percepção que ele não é mais bom,
e que o fim dele é a morte, é quando você chega no fim desse caminho. Né? Quantos já tiveram aquela experiência, eu já tive essa experiência, da gente ir, e quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e fala assim, caramba, deu tudo errado. Não era para ter feito isso. Não era para ter comprado aquilo, não era para ter tomado aquela decisão, não era para ter feito aquela sociedade. Só que quando a gente está fazendo a sociedade, quando a gente está ali, né, tomando algumas decisões, aquilo aparentemente, de verdade, é bom. Não tem nenhum problema. A gente não consegue identificar nada, porque é bom. Mas olha o que o texto diz. Lá no final, produz o quê? Destruição. É no final. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente deseja vai, mais do que qualquer outra coisa, vai garantir que a gente comece bem e que a gente venha terminar bem, fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Você está entendendo, queridos? O que você tem desejado? O que tem sido o seu tesouro? O que tem sido o seu bezerrinho de ouro? Cuidado, porque isso pode fazer com que a sua alma venha definhar. Outro conselho de Deus aqui é se submeter aos processos, porque Deus quer o quê? Alinhar o nosso coração. Então, muitas vezes, Deus vai ter que levar a gente a processos para poder realinhar o nosso coração. Para poder realinhar o nosso coração. O profeta Oséias, ele fala isso, ele profetiza isso, porque foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Quando ele diz Oséias 2,14, ele diz, portanto, eis que eu vou atrair você e vou levar você para o deserto. E lá no deserto eu vou falar o seu coração, eu preciso falar com você. Eu preciso alinhar novamente o seu coração. Mas muitas vezes, querido irmão, querida irmã, você que está acompanhando a gente aí pela internet, Deus vai ter que levar a gente para um deserto. Deus vai tirar a gente, sabe, do agito, da correria. Sabe aquela correria? Não é só a correria de estar aqui, de estar ali, de estar... Não, mas é a correria, muitas vezes, mental. Muitas vezes é uma correria que o nosso coração, ele está tão ocupado, ele está tão cheio de coisa, que Deus está querendo falar conosco, Deus está querendo, de repente, entregar algo para a gente. Mas a gente está tão agitado, a gente está tão envolvido com tantas coisas, né, irmãos? É tão gostoso estar envolvido com as coisas, né? Eu sei como é que é. Eu me lembro o pastor Antônio Cirilo, uma pessoa que, né, eu sigo ele, acompanho ele já há muitos e muitos anos. Uma vez ele estava falando assim, olha, o meu melhor momento de vida foi quando eu não saía para lugar nenhum, quando eu ainda não era conhecido. Depois que eu fiquei conhecido, aí realmente ficou ruim para mim, porque eu já não tinha mais tempo. A minha vida era aqui, era ali, era avião, era não sei aonde. Ou seja, era falar para os outros. Ele falava para os outros, mas quem é que falava com ele? Tem um livro que eu meditei um tempo atrás, e esse autor dizia assim, nenhum homem que fala aos homens, ele fala assim, todo homem que fala aos homens, primeiramente precisa falar a Deus. E a verdade é que muitas vezes Deus vai levar a gente para, como diz o texto aqui, para um lugar isolado, separado. Deus vai trazer, talvez, processos. Deus vai permitir processos. Deus vai permitir situações que fogem do nosso controle, só com um propósito: tirar a gente desse agito para falar conosco, para falar o nosso coração. Para falar o nosso coração. Então, muitas vezes, nós temos que entender que a gente tem que se submeter a isso. Deus está querendo fazer alguma coisa, Deus está querendo trabalhar em alguma coisa da nossa vida, irmãos.
É como nós falamos aqui pela manhã, talvez não é o caso da noite, porque Deus fala não com ausentes, Deus fala com presentes. Mas muitas vezes Deus está vindo para ferir a gente. Deus está vindo para ferir. Muitas vezes a angústia, muitas vezes a aflição, a gente pode achar que é, né, da coisa que está acontecendo aí fora, talvez algum desequilíbrio, alguma coisa, eu não sei, não quero aqui dizer o que é o que não é, mas muitas vezes é Deus que está vindo para ferir. Não é isso que Oséias diz também, o profeta diz, que ele é aquele que faz o quê? Ele fere, ele fere, ele faz a ferida, diz o texto. Mas por que ele faz a ferida? Porque ele precisa tirar tudo aquilo que é o quê? Tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que aparentemente está resolvido, mas não está. Não está. Então, se submeter aos processos, muitas vezes é entender que Deus está vindo para ferir, mas não é para matar. É para curar. É para alinhar novamente. Porque deixa eu te falar uma coisa. Pensa numa coisa que se desvia rapidinho. É o nosso coração. Como o nosso coração se desvia rápido, gente? Como o nosso coração muda rapidamente? Mas muitas vezes Deus vai levar a gente a esse lugar para que ali realmente Ele fale ao nosso coração. Eu me lembro há anos atrás de uma irmã que falou assim para mim: pastor, eu fiquei 4 dias internada. Eu falei: irmã, fiquei 4 dias internada, ela falou. Eu falei: poxa, irmã, misericórdia, né? Eu não estou nem sabendo, a irmã podia ter me falado, eu ia lá, né, visitá-la. Ela falou: não, pastor, não. Faz alguns anos aí. Ela falou assim: não, foi os melhores dias da minha vida. Eu falei: oxe, melhor dia da minha vida. Por quê? Porque ali, nossa, como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo, né? Aí eu pensando comigo, será que o camarada tem que ficar internado para poder ouvir o que Deus tem para falar para ele? Olha o que diz a palavra: se submeta a esse processo, porque Deus quer alinhar o seu coração. Deus quer redirecioná-lo, Deus quer colocar a motivação correta, Deus quer colocar aquele fogo novamente, Deus quer realmente remover as escamas dos seus olhos. Deixa eu dizer algo da parte de Deus: existem escamas nos seus olhos, mas eu quero declarar e profetizar que hoje essas escamas vão cair. A nossa oração como igreja nesses dias é que os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, sejam iluminados, irmão. Para que a gente cada vez mais saiba quem é Jesus, quem Jesus é como cabeça e nós corpo dele. E saber definitivamente que Satanás está sujeito debaixo dos nossos pés. Outro texto que eu quero compartilhar, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deus fala aqui também ao povo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para tentar, aqui é testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui é um texto muito emblemático, é um texto muito importante, porque quando nós lemos Deuteronômio, Deuteronômio significa repetição da lei. Deuteronômio é o livro dos preceitos, é o livro da recomendação final. Sabe o que é aquela recomendação final? É mais ou menos assim, sabe? Quando você se troca tal, e fala assim: mãe, eu vou sair, hein? E aí está aquele dia de sol lindo, maravilhoso, ela fala assim para você: não esquece o guarda-chuva. Aí você fala assim: mãe, não vai chover não. Só que aí você colocou o pé no chão, o pé lá fora, começou a chover. Isso são preceitos, são
recomendações de Deus. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã? Sim ou não? Então ele sempre tem um preceito para nós, uma recomendação. Acata quem quer, se molha quem quer. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. Muito do que Deus fala aqui, ele já falou em números. Mas a grande diferença é que Deuteronômio aqui é justamente o momento onde o povo está agora muito perto de entrar na terra prometida. Esse lugar aqui é o lugar de Cades Barneia. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Quando o povo peregrinou durante 40 dias, eles chegaram exatamente nesse mesmo lugar, em Cades Barneia. Só que o povo murmurou, o povo tentou, e aí Deus concedeu o desejo, e a alma definhou. E eles foram dar a volta aonde? No deserto. Né? E você sabe que o deserto não tem como você caminhar 40 anos em linha reta num deserto. Concorda? Sim ou não? Então eles ficavam o quê? Fazendo círculo. Então, eles ficaram 40 anos vendo as mesmas coisas. Né? Tu já viu que tem coisas na minha vida e na sua vida que se repetem? Nossa, isso está acontecendo de novo. Jesus, misericórdia, miseriquema, isso está acontecendo de novo. Porque muitas vezes Deus está permitindo a gente, está tratando a gente lá no deserto, justamente para quê? Para alinhar o nosso coração. Agora, por que isso está acontecendo aqui? Quando a gente olha esse texto aqui, o propósito de Deus lá no deserto era trazer à tona o que estava no coração deles. O que estava no coração deles. Aqui o propósito de Deus, irmãos, não é Deus conhecer o coração deles. Porque Deus já conhece, irmãos, Deus já conhece o seu coração. A pergunta é, você conhece o seu coração? Muitas vezes não. E a preocupação de Deus não era o povo conhecer o coração deles no momento do deserto. Porque no deserto, na prova, na dificuldade, na enfermidade, em momentos que a gente não controla, todos nós ficamos, quebrantados, humildes. É ou não é verdade, irmãos? Chorosos. Oh, meu Deus do céu, irmão, ora por mim, viu? Ora por mim, irmão, porque a prova está grande. Todos nós ficamos um pouquinho nesse espírito mais quebrantado, né? Mas o propósito de Deus aqui não era prepará-los ou talvez revelar o coração deles naquele momento. A preocupação de Deus não era com a prova, não era com o deserto. A preocupação de Deus em relação ao coração deles se desviarem era com a bênção. Era com a bênção. Deus estava tratando, Deus estava alinhando para levá-los para um lugar de bênção. Porque deserto não desvia e não corrompe ninguém, mas a bênção sim. A bênção sim. Né? Alguém diz assim, se você quiser conhecer alguém, dá o que para ela? Poder. Dá para ela assim um microfone, dá para ela assim alguma coisa, aí a pessoa já vai mostrar quem ela é. Então, o propósito de Deus aqui em testar o povo, humilhar o povo e mostrar o que estava no coração, era de prepará-los, tratar o coração para algo maior. Se a gente entender a partir de hoje, que não é Deus que não quer nos dar, Ele está preparando porque Ele já nos deu. Amém ou não? Deus já falou, essa terra é a terra de vocês. Eu já dei a Abraão, Isaac e Jacó. Essa terra é de vocês. Eu só preciso alinhar o coração de vocês. Porque quando vocês entrarem nessa terra que mana leite e mel, vocês vão continuar humildes, fiéis, né? Vão ficar frequentando, vão ficar firmes, vão ficar assíduos. E aí de manhã eu contei essa história, eu vou contar de novo rapidinho, mas agora bem resumidamente. Do irmão lá que eu pastoreei uma igreja, e ele chegou lá um dia, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Entregou a vida dele, nós começamos a cuidar dele, o Senhor começou a restaurar, o Senhor começou a abençoar, e depois de 4, 5 meses, aquele irmão sumiu da igreja. Né? E eu fico muito ligado quando as pessoas faltam, mando uma mensagem, pergunto se está tudo bem. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então a gente tinha que ficar meio que esperando a pessoa voltar. E aí, depois de uns 2 meses, essa pessoa voltou, e quando ele voltou, ele sentou lá no fundo, na última cadeira lá,
E aí, quando terminou o culto, ele veio à frente e falou assim: ô pastor, eu sumi e tal. E quando eu olhei para a cara dele, ele estava com o olho roxo aqui. Ele já parecia um urso, um ursinho. E aí, com aquele olho roxo assim, ficou parecendo panda. Eu falei: mas irmão, o que aconteceu com você? Pelo amor de Deus, pastor, você não sabe da maior. Eu comecei a vir, Deus começou a restaurar, Deus começou a abençoar, a minha vida começou a mudar, Jesus começou a transformar a minha vida. E aí Deus abençoou, eu comprei uma moto. E aí, trabalhando direto, ele trabalhava aqui na Circuito, sabe a Circuito aqui? Curso Circuito aqui. Eu estou trabalhando na Circuito, pastor, eu entro de manhã, eu sou da manutenção, eu saio só à noite, eu não tenho tempo. E o único dia que eu tinha para lavar minha motinha era no domingo. E eu parei de ir na igreja no culto, porque eu tinha que lavar a moto. Eu falei: tá, irmãos, então continua, irmão, desenrola o resto aí. E aí eu estou passando com a minha moto, um camarada vem, me para, me dá um soco na cara e leva a minha moto. E eu perdi a minha moto, fui roubado. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, não faça mais isso, irmão. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Fica firme. E aí ele ficou firme mais uns 3, 4, 5 meses. Passou esse tempo, daqui a pouco o irmão sumiu de novo. Falei: meu Deus, o irmão sumiu de novo, misericórdia. Sumiu de novo da igreja. Não tinha um WhatsApp, não tinha o telefone dele direito. E aí passou mais uns 2 meses, mais ou menos, quem aparece lá no fundo da igreja, no final do culto de domingo? O mesmo abençoado. E aí terminou o culto, ele vem até a frente, quando ele chega perto de mim, irmão, essa imagem está na minha cabeça, irmão. Isso aqui é fato realmente de verdade, é baseado em fatos reais essa história. Eu não li no livro, não. E aí ele vem assim, quando eu olho para a cara dele, esse outro olho dele aqui está roxo. Eu estou falando sério, eu conto e ninguém acredita. Mas tu lembra, né, amor? Ainda bem que eu tenho uma testemunha ocular. Aí eu falo: irmão, o que aconteceu, querido? Pelo amor de Deus, pastor, você não sabe da maior. Eu comecei a vir novamente, Deus começou a abençoar, Deus começou a restaurar a minha vida, tudo começou a fluir novamente. Comprei outra moto. E aí você sabe, né, pastor? Trabalhando de manhã até a noite, o único dia que eu tinha para lavar minha motinha era no domingo. E eu parei de vir para o culto. E aí eu estava andando ali perto da biquinha, passeando com a minha moto limpinha, bonitinha e tal. Isso ele chorando, em lágrima. Uma pessoa veio, me derrubou, me deu um soco na minha cara e levou a minha moto. Levou a minha moto. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, irmão, de novo, você é reincidente. Isso aí é recaída, irmão, pelo amor de Deus. Fica firme, fica firme. Olha, mais do que ter a bênção de Deus, é você ser uma bênção, pelo amor de Deus, irmão. Fica firme, irmão. Não muda o seu coração, não. Jesus é bom, tal. E ele ficou firme mais um tempo, eu acho que mais ou menos uns 6 meses novamente. Ele congregou lá, acho que 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 3 meses, eu não lembro agora. O irmão sumiu novamente. Eu falei: agora ele sumiu de vez, não vai voltar mais. Passou uns 2 meses, mais ou menos. Estou eu na igreja. Quem me aparece lá no fundo da igreja? O irmão novamente. Só que aí estava escuro, era final, era o momento do apelo, tal. Aí terminou o culto, o camarada vem vindo, irmãos. Quando ele vem vindo, eu simplesmente não acreditei. Sinceridade, irmãos. Agora ele estava com os dois, a cara toda roxa. Eu estou falando para vocês, gente. O Felipe lembra aí dessa situação. Eu falei: bom, eu já sei da tua história, então deixa eu contar. Você comprou uma moto? Não, comprei um carro. Agora eu comprei foi um carro. Falei: sim, aí você está sem tempo e você ficou lavando o carro no domingo. Pois é, pastor, precisava lavar o carro, cuidar, afinal, não sei o quê. Pois bem, alguém me parou no mesmo lugar aí, num escuro. Acho que ele estava namorando em algum lugar no escuro aí. Alguém veio lá, 2 caras, e pegaram e bateram, pegaram o carro dele e foram embora. Sabe, irmãos, nosso maior desafio não é passar pelos desertos,
é quando a bênção chega. É quando as coisas estão fluindo. Será que o nosso coração vai mudar? Será que nós vamos perder o propósito? Será que nós vamos continuar firme naquilo que Deus falou com a gente lá atrás? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão querido. Já nesses 22 anos, mês que vem agora fazem 20 anos que eu estou servindo a igreja do Senhor Jesus. Já houveram vários convites. Mas é aquilo que Jesus falou para aquela igreja: guarda aquilo que tu tens, até que eu volte. E todos os convites maravilhosos, todas as coisas realmente que poderiam, dar para mim, para minha esposa, para minha família, talvez um outro nível de vida. Mas esse texto lá que nós lemos anteriormente sempre ficou muito claro no meu coração. Eu não quero nada que não seja da vontade de Deus. Porque eu sei que quando assim não é, o preço é muito alto. Eu estou trazendo essa palavra para gerar muito temor. Gente, o preço é muito alto. A nossa caminhada com Jesus é como alguém que recebe um cartão, sabe aqueles cartão platino, gold, black, 30, 50 mil, né? Quando nós recebemos Jesus, parece que, meu Deus, agora parece que eu posso tudo, né? E eu comparo muito assim, porque é um pouco isso. É como aquele cartão sem limite, você vai. Só que a gente esquece que daqui a 30 dias vai chegar o quê? Uma fatura. Quantos já foram nessa vibe assim? Não, eu vou comprar. E o Senhor vai me ajudar. Quando vem a fatura, o Senhor vai me ajudar. E não acontece muitas vezes. A conta vem. Quando a conta vem, muitas vezes, irmãos, é tarde. Por isso, o Espírito Santo, eu confesso que eu queria até compartilhar uma outra coisa aqui hoje, mas eu senti muito de Deus de compartilhar hoje aqui. De manhã foi uma coisa incrível que Deus fez aqui, um alinhamento nos corações, incrível. Porque Deus quer te abençoar tanto. Mas se for para te abençoar, para você amanhã sair daquilo que Ele tem, muitas vezes as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. O último conselho para nós terminarmos aqui da parte do Senhor. E aí você vai em direção ao seu propósito e o seu coração voltará a queimar. Nós vamos ler aqui o que Jesus, o varão apostólico Lucas, capítulo 24, versículo 30. Diz aqui: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Quando a gente lê esse contexto, a gente vê que 2 discípulos de Jesus, eles estavam a caminho de Emaús. Você pode ler lá, capítulo 24. E a gente entende para nós hoje que o caminho de Emaús é o caminho contrário ao propósito. Agora, por que eles foram para o caminho contrário? Porque simplesmente eles perderam a esperança. O texto diz no capítulo 24 que eles falavam entre eles: nossa, você viu o que aconteceu? Jesus realmente foi morto, crucificado, e agora ele está lá enterrado. Eles falavam entre eles como se a esperança, como se o propósito tivesse acabado ali naquele momento da cruz. Então aquilo, de alguma forma, gera dentro deles um abatimento, um esfriamento, sabe? Né, irmãos? Que quando o nosso coração não está queimando, qualquer lugar serve. Quando o nosso coração parou de queimar, parou de arder,
Quando que parece, sabe, que aquele propósito parou de queimar, ficar forte. Meu Deus, amanhã, segunda-feira, dia 2? Amanhã é segunda-feira, dia 2. Meu Deus, amanhã tem coisas extraordinárias. Eu estou percebendo uma atmosfera, o Espírito Santo realmente está trabalhando, está me guiando. Eu já sinto o cheiro das águas. Eu já vejo a nuvenzinha pequenininha, mas vai vir uma chuva. Sabe, irmãos, quando você acorda no dia seguinte, não por acordar, mas você acorda e fala assim: Senhor, glória a Deus porque eu estou vivo. Glória a Deus porque eu sei que a tua palavra está se cumprindo a cada dia na minha vida. Sabe quando você acorda desse jeito? Mas quando o fogo, ele apaga, quando vem um esfriamento, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Mas quando vem, irmãos, sabe quando a pessoa não sabe para onde vai? Então, quando a pessoa não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve. Não é verdade? Mas quando a gente sabe para onde a gente está indo, para onde o Espírito Santo está nos guiando, aí é completamente diferente. Então a Bíblia fala no capítulo 24 que Jesus vai até eles. Você pode ler lá depois. E Jesus começa a conversar com aqueles discípulos. E sabe o que acontece? Pode ler lá depois. A Bíblia diz que eles conversavam com Jesus, mas eles não viram que era Jesus que estava falando com eles. Eles não perceberam que era Jesus. Olha que coisa incrível, irmãos. É possível sim, quando o nosso coração esfria, quando a gente está indo na direção contrária àquilo que o Senhor tem preparado para nós, é possível sim Jesus falar com a gente nem perceber que é Ele. Sabe por quê? Porque os olhos daqueles homens estavam fechados. E quando os olhos espirituais se fecham, os olhos naturais se abrem. Eu me lembro uma época da minha vida, na minha caminhada, que os meus olhos espirituais, que são os olhos do propósito, começaram a se fechar. E eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente. Irmãos, eu já fui tentado, hoje não mais tanto, mas eu já fui muito tentado a parar, muito. Eu já fui severamente tentado a desistir de tudo e muitas vezes. Muitas vezes sair de um culto, sentar no sofá de casa e olhar para a televisão sem ver o que está passando. De tão desesperado que eu estava. Eu já fui muito tentado a parar, a abrir mão, a desistir. E naqueles momentos ali, que não foram só um, foram alguns, todas as vezes os meus olhos espirituais começavam a se fechar. E o Senhor falou assim: toda vez que você fecha os seus olhos espirituais, os seus olhos carnais se abrem automaticamente. E quando eu ouvi isso do Senhor, eu fui lá, voltei, me humilhei, falei: Senhor, então me ajuda a manter os meus olhos abertos em direção ao seu propósito. Quando os olhos espirituais da gente se fecham, irmãos, tudo é natural. Tudo é comum, é isso, é aquilo, é dinheiro, é coisa, é objeto, que tem o seu valor, mas é tudo natural. Mas quando os nossos olhos espirituais se abrem, você começa a enxergar com os olhos de Deus, você começa a olhar além só das coisas que você realmente vê ao seu redor. O que aconteceu com aqueles homens no capítulo 24 foi exatamente isso. Eles foram em direção ao natural. Amém? Pergunta para o teu irmão assim: meu irmão, você quer ir em direção ao natural? Pergunta para ele: você quer ir em direção ao natural? Ou você quer ir em direção ao sobrenatural? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse capítulo 24, eu vejo o cuidado de Deus. Essa palavra de hoje, tirando aqui quem vos fala que não passa, eu não passo de pó e cinza, é a palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo também indo atrás da gente e dizendo assim:
Você está indo para o caminho errado. Você não está vendo que você está esfriando. Você não está vendo que o preço está sendo tão grande ao ponto da sua alma secar. Vem cá. Ao cuidado de Jesus, vem cá. A Bíblia vai dizer que Jesus então ali fala com eles, eles começam a voltar. Olha que coisa maravilhosa. E aí vai entrar nesse texto, é exatamente nesse texto que nós vamos agora ministrar a ceia. Porque eu quero crer, irmão. Você crê comigo? Junto, você crê comigo em nome de Jesus? Eu quero crer que assim como Jesus partiu o pão, e nós vamos ler daqui a pouco no versículo de número 31, por favor, coloque o 31, por gentileza. Então os olhos deles foram o quê? Abertos. Irmãos, eu estou chamando essa ceia aqui, porque o que Deus tem para mim e para você é algo muito grande. Para você, para sua família, para o seu chamado. Amém ou não, queridos? Eu creio demais, eu creio demais. Que a igreja agora que vai anteceder o arrebatamento vai ser uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vai ser espiritual, uma igreja que vai andar na presença de Deus. Não uma igreja carnal, não uma igreja que ama a atmosfera de um culto, mas não ama o Deus que está no culto. Então eu quero declarar que essa ceia vai ser a ceia onde nós vamos partir o pão e os nossos olhos vão voltar a se abrir. Amém, queridos? E olha o que diz o versículo de número 32. E perguntaram-se, irmãos, hoje de manhã eu estava lendo isso aqui, eu estava chorando aqui. E perguntaram-se uns aos outros. Não estava queimando o nosso coração? Sabe por que eu choro, irmãos, muitas vezes? Porque o coração de muitos já não queima mais. As pessoas ouvem, mas o coração não queima mais. Esse é o mal do nosso tempo. Muita informação, mas zero de revelação. Muita empolgação, mas zero de paixão. Eu choro porque esse é a dor do coração de Deus. Quando Ele fala com a gente e o nosso coração não queima mais. A minha oração é que pelo menos um pouquinho o seu coração volte a queimar. A minha oração é para que o manto de Deus sobre vidas aqui, o manto profético de Deus venha sobre você. Muitos de nós apertamos o botão do piloto automático. Muitos de nós perdemos a nossa identidade. Você não tem que ser o que os outros estão falando. Você não tem que ser nada daquilo que está na internet. Você tem que estar debaixo do manto e do chamado do Senhor na sua vida. Você recebe isso ou não, queridos? O coração deles queimava. Olha a conversa dos caras aqui. Peraí. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava caminho, expunha as escrituras. Versículo 33. E levantaram-se. Fique de pé. Por favor. Em nome de Jesus. E levantaram-se. E voltaram para onde? Imediatamente para onde? Para onde? Vamos todos juntos dizer, para onde? Toda vez que você ouvir Jerusalém, saiba que Jerusalém é a cidade de cima. Você tem que subir para chegar em Jerusalém.
Eles voltaram para Jerusalém. Sabe o que aconteceu depois? Com aqueles homens. A palavra vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi quando, de repente, veio um vento impetuoso. Eu tenho certeza que aqueles dois homens que estavam indo no caminho oposto, porque a palavra falou com ele, eles se levantaram imediatamente e foram em direção ao propósito. Só que lá no propósito tinha algo para eles. Lá no propósito tinha banquete para eles. Lá no propósito tinha respaldo de Deus. Lá tinha a direção, lá tinha a presença, lá tinha intimidade. Irmãos, o que eu tenho experimentado nesses anos é que quando nós estamos no propósito, é como se você estivesse debaixo de uma nuvem. Não falta nada. Quando vem um calor, a presença de Deus te resfria. Quando vem o frio, a presença te aquece. Quando se levantam os teus inimigos, eles caem. O que deseja o teu coração? Para onde que você está indo? Feche os seus olhos, por gentileza. A minha oração é que o teu coração volte a queimar nessa noite. A nossa oração, nosso clamor é que o seu coração volte a arder novamente. Fale com o Senhor onde você está. Há uma presença de Deus aqui, querido. Antes do ministério aqui de adoração, adorar o Senhor, quero pedir aqui para a equipe, por favor, já se posicionar. E você continua aí orando. Deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor, nós apresentamos esses elementos que representam o teu corpo e o teu sangue que foi derramado na cruz. E nós declaramos, Senhor, profeticamente, que quando nós comermos deste pão e bebermos do suco da uva, que as escamas caiam, que o nosso coração seja alinhado novamente, que o nosso coração volte a queimar, que o nosso coração volte a sonhar, que nos momentos que nós deitarmos da nossa cama, que voltem os sonhos, a contemplação de quem o Senhor é. Fala conosco, Senhor. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre,
para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Você que está orando no seu lugar, sai agora do seu lugar. Mas preste atenção. Você que vai sair do seu lugar, você vai sair com esse coração hoje. Que antes de sair do seu lugar, fale com o Senhor. Fala, Senhor, que ao comer desse pão, que ao participar dessa ceia, desnuda o meu coração, abre os meus olhos, porque eu quero me submeter ao Senhor. Como nós estamos cantando, não é mais nós que vivemos. Então, se você quer sair, se você quer ir em direção a esse tempo de poder na sua vida, de Jerusalém, onde o propósito de Deus vai convergir na sua vida. Não importa como você está, se você está voltando hoje, se você está chegando hoje, não importa se você está arrependido. Você vai sair do seu lugar e pegar esse pão, e pegar o suco de uva, e nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós vamos nos colocar debaixo da aliança do Senhor. Então saia do seu lugar, pegue o pão, pegue o suco de uva. Coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh! Você pode dar glória a Deus. Esse é o pão
que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Este é o corpo que foi partido por vós, Senhor. É o mesmo corpo, é o mesmo pão que ele tomou e deu graça. Feche os seus olhos. Há uma unção aqui, há uma presença de Deus aqui. Quero que você saiba que Jesus está aqui. E Ele mesmo está partindo o pão. Que o seu coração comece a queimar novamente. Que o seu coração comece a queimar novamente. Como nós chamamos, Jesus. Como nós chamamos, como nós chamamos. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar. A presença de Deus aqui tão gostosa, tão poderosa. Sabe, irmãos? Ele vai fazer o que for preciso. Ele vai te buscar onde tiver que te buscar. Porque Ele sabe que não é culpa sua. Muitas vezes nós somos enganados, nós somos engordados, nós somos sabotados. Ele está te buscando. Olha a chama, olha a chama, olha o fogo. Olha o coração ardendo de novo. Meu coração é teu. Diga pra Ele. Coração é teu. Sempre. Diga pra Sempre. Coração é Diga pra Ele. teu. Coração é teu. Pra sempre. Sempre. Meu coração é teu. Diga com toda a sua força. Coração é teu. Pra sempre. Vai, Jesus. Sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Jura sempre.
sempre. Oh, meu coração é teu. Faça disso a sua oração. Meu coração é teu. Pra sempre. E sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre. Não Pra importa. sempre. Não importa onde você esteve. Sempre. Eu sou teu. Não importa se você tomou o caminho de Emaús. Quem te trouxe aqui hoje foi o maravilhoso Espírito Santo. E ele fala ao seu coração: eu te amo. Eu te amo tanto. Assim diz o Senhor: este é o meu corpo, que foi partido por você. Não se desespera, meu filho, minha filha. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o Senhor. Eu tenho o mundo na palma das minhas mãos. Ergue esse pedaço de pão, diz o Senhor, que na hora que você comer, que teu coração venha se realinhar, querido. Assim diz o Senhor: coma de mim. Como é doce, como a sua presença é doce. Meu Deus, como tu és doce. Saboreie Jesus. Saboreie Jesus. Não faça como os israelitas que disseram: chega desse pão. Estamos fartos. Não, nós não estamos fartos. Nós estamos famintos. Nós estamos famintos. Somos uma geração faminta. Nós não estamos fartos, Senhor. Erga o cálice do Senhor. O cálice da aliança no seu sangue. Quero dizer uma coisa para você: o Senhor está renovando a aliança de alguns aqui hoje. E antes de tomar esse cálice, eu quero que você repita uma oração comigo. Você que quer renovar a sua aliança, deixa as coisinhas para trás. Deixa eu dizer uma coisa: não é do seu jeito, não é do meu. Convém que a gente só diminua para que ele apareça. Se você quiser zerar e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou me esforçar, eu vou me esmerar, eu vou me dedicar. Repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero renovar a minha aliança. Eu sei que eu falhei, eu vou continuar falhando, mas me ajuda. Eu me coloco debaixo do teu sangue
e recebo o teu perdão, a tua misericórdia. Então renova em mim, Senhor, o teu espírito e torna-me dar um coração reto na sua presença. Erga o cálice do Senhor, aleluia. Se você quiser trocar com alguém, nós já estamos mais livres. Se você desejar trocar esse cálice com alguém, como um sinal de comunhão, vou trocar aqui com o meu irmão. Nós trocamos aqui para declarar que nós estamos ligados. Amém? Não é ligados só porque estamos numa denominação. Glória a Deus por isso, é um privilégio. Mas estamos ligados por esse sangue. Então erga esse sangue, erga o cálice do Senhor. Assim diz o Senhor, aquele que me ama, aquele que me espera. Bebei de mim, tomai de mim até que eu venha, diz o Senhor. Tome, querido. Aleluia! Aleluia! Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Queridos, essa vida com Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. Quero declarar uma semana poderosa, cheia do Espírito Santo. Uma semana onde os projetos, os propósitos de Deus vão ser descortinados. Seu coração vai queimar cada vez mais. Cada vez mais você vai sentir dentro de você o Espírito te impulsionando, te encorajando a ir muito mais longe para a glória de Deus. Eu sei que Deus tem planos lindos para a sua vida. E eu sei que o Espírito Santo hoje realinhou o meu coração e o seu coração. Aleluia! Então, uma semana poderosa. Eu quero lembrar que sábado que vem nós vamos ter aqui a formatura dos casados para sempre, tá bom? Você que quer aprender mais, saber mais como é que funciona, vem aqui na formatura. E domingo que vem nós estaremos de volta. Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu abençoo a sua vida. Eu declaro dias poderosos. Amém? Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, a doce comunhão com o Santo Espírito sobre a tua vida. Você que está em casa, receba também. Que Deus abençoe e vá em paz.